Para você que é engenheiro, consultor de NR12 que assina laudo, tem uma coisa que talvez te preocupa lá no fundo. E às vezes tem gente que leva na brincadeira. Ah, faço laudo com volume, assino qualquer coisa que me mandam, não faz o teste, não checa a máquina, não tem um respaldo técnico, mas saiba que você pode ser responsabilizado criminalmente se um acidente acontecer nessa máquina. Bom, eu sou a Débora Silva. Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar como que você pode fazer um laudo de NR12, assinar para poder dormir tranquilo e começar ali a outra máquina sem se preocupar com esse tipo de situação. A parte mais importante que você tem que entender e está fixo na tua cabeça é que o laudo ele é basicamente um atestado de conformidade. Então você está dizendo para mim que este celular aqui, esse telefone, ele sei lá, é a prova d'água. Então se eu estou atestando que é a prova d'água, ele precisa ser a prova d'água. O laudo de conformidade para qualquer máquina que você vai fazer é a mesma coisa. Você está fazendo um atestado de conformidade. Então a tua palavra ali dentro daquele relatório técnico, ela tem um peso que vai atestar a conformidade. A partir do momento que você entendeu isso, você vai começar a entender também os riscos associados por trás desse atestado. Começando o assunto, a gente vai falar sobre fundamentação legal, que é basicamente quando você se forma, você tem um conselho. No caso, eu estou falando aqui possivelmente com engenheiros, com técnicos, você vai ter o CREA e o CFT. E lá você tem uma resolução que vai reger o que cada profissional deveria atuar, fazer, o quão ético ele tem que ser. Então tá dentro dessa resolução. Entendendo essa fundamentação, você vai entender o seu papel dentro de um laudo de conformidade. O outro ponto que você tem que se atentar. Tudo que eu vou fazer, provavelmente alguém já fez, alguém já criou um padrão ou já existe uma norma. Porque hoje, né, dificilmente você vai criar uma coisa do zero. Então existem hoje tanto as NRs aqui no nosso país, tem as ISOs, tem as ABNTs, todos esses órgãos aí normativos, eles são basicamente para que você tenha uma base legal e executar ali um laudo. Então se você vai fazer um documento, não sabe nem por onde começar, já deveria saber que a fundamentação, né, legal, a base inicial é essa. Outro ponto também, tá? Você tem que entender que tudo aquilo que você está prescrevendo é como se fosse um médico. Você tem uma responsabilidade. Você é um profissional capacitado, qualificado, tá? Apto, então você está prescrevendo algo, está atestando algo, você também tem uma responsabilidade. E aí entra o artigo 132, que basicamente ele fala o seguinte: o perigo para a vida de outrem. O que isso significa na prática? Que você é responsável, né, ou pode ser responsabilizado criminalmente quando você coloca em perigo a vida de outra pessoa por um laudo que você fez, aí aconteceu um acidente na máquina e essa pessoa foi prejudicada, perdeu a vida, com a vida, né, ou parte do corpo. Você pode então ser responsabilizado por ter colocado, né, em perigo a vida de alguém que estava ali trabalhando, estava exposto a um risco que teoricamente não existia. O que deve então conter um laudo para que você não passe por esse tipo de situação e possa dormir tranquilo toda vez que você assina um laudo e manda para o seu cliente? Primeira coisa, as informações detalhadas da máquina. O que eu estou laudando? Uma coisa que sempre acontece, até vou abrir um parênteses aqui, uma coisa que sempre acontece comigo. Às vezes eu vou no cliente, o cliente fala assim: não, eu tenho aqui uma linha de produção, que é o que você está vendo aqui na minha mesa. Essa linha de produção eu quero laudar só o mouse, tá, da tua linha, não quero laudar as outras partes. Ok, você pode fazer isso, só que você tem que ser bem detalhista no que você está fazendo, porque ao fazer só o laudo de uma parte da máquina, ainda as pessoas estão expostas, os trabalhadores estão expostos às outras partes dessa máquina. E se esse cliente, por acaso, não seguir com documentação das demais partes, tiver só esse laudo, provavelmente ele vai entregar esse laudo para os órgãos fiscalizadores e aí eles vão achar que isso aqui valida tudo e aí é onde você acaba pecando também. Então já te dei uma dica bônus, tá? Agora voltando aqui para a questão. Tudo que comprove aquilo que você fez. Então, se você adequou a máquina, instalou o botão de emergência, instalou atuador, instalou sinalização, fotografa tudo. E o ideal é que você sempre tenha também o antes como era e o depois, para comprovar que de fato passou por essas modificações. Só que isso nem sempre é possível, porque às vezes você foi contratado em etapas diferentes. Então o cliente contratou alguém para fazer a pressão de risco que tinha a versão da máquina anterior. Depois essa máquina passou por uma modificação para uma outra empresa, e aí quando você chegou, você fez só o laudo, então você não viu essa modificação total. Às vezes você não tem essas informações. Então se você não tiver, detalhe o máximo possível, tá? Escreva o que você está fazendo em cada etapa. Uma outra coisa bem importante aqui é colocar a RT. Então, eu sou engenheiro mecânico, estou fazendo aqui o laudo de conformidade de máquinas. Então você vai descrever tudo que está dentro do seu escopo, né? Que você pode trabalhar, validar, você vai colocar ali dentro. Se outra pessoa participou
for na validação desse laudo, você vai colocar isso também. E principalmente lá no corpo técnico, né? Quem são as pessoas que estão validando e as RTs múltiplas ali, ok? Outra coisa, atestado de conformidade, ele precisa, de fato, ter ali informações suficientes para suprir um déficit que pode acontecer. Por exemplo, eu instalei uma sinalização aqui, mas eu não expliquei do que era, eu não coloquei foto, depois a máquina passa por vários anos ali operando, se desgasta, acontece um acidente e aí você não tem como comprovar aquilo que você fez. Ok? Outra coisa bem importante também são os anexos que você vai utilizar como base, como se eu olhei um procedimento lá e estou dizendo que ele está ok, então coloca. Se eu validei através de um projeto elétrico e hidráulico pneumático, anexa esses projetos, tá? Se eu fiz um programa de segurança lá, foi feita uma versão, anexa a versão que você usou, porque se um dia alguém alterar essa versão, você tem isso aí tudo validado. E outra coisa, coloque data sempre, tá? E sempre forneça todas as informações da forma mais clara e transparente possível. Tem risco residual na máquina? Ok, informa. Olha, foi feito essa e essa e essa adequação, no entanto, não conseguiu se mitigar totalmente o risco, ainda tem a chance tal, calcula e coloca lá no laudo. Uma forma de você consolidar todas essas informações que um laudo precisa, sem ter dor de cabeça, sem se preocupar muito, sem ficar pegando modelo da internet, modelo do fulaninho, do ciclano, é utilizando uma ferramenta, tá? Eu utilizo hoje uma plataforma chamada NR12A. Dentro dessa plataforma, basicamente, ela vai te passando passo a passo de como avançar dentro de um laudo. Seja lá, você, quero fazer a apreciação de riscos e agora, né, quero fazer o laudo dessa máquina. Ela já vai resgatar as informações anteriores que você tinha da apreciação de risco e vai te alertar sobre os riscos, se foram corrigidos ou não. E ainda vai ter o passo a passo, tal item você fez, tá conforme, né, não se aplica, qual que é o grau de risco. Então ali já vai ter, é bem intuitivo, vai ter um passo a passo, você vai montar lá no final um relatório validado e a prova de falhas em determinadas auditorias. E para você que ficou até aqui, tem uma dica bônus, tá? Se você não quiser utilizar a ferramenta que eu comentei, essa aqui vai te ajudar muito, que é colocar uma cláusula de responsabilidade dentro do laudo. Por quê? Ali você diz, olha, o profissional que está fazendo esse laudo, ele se responsabiliza pela etapa tal e tal. Pronto, isso já vai te dar um respaldo técnico perante aquilo que você está fazendo e além de você ser transparente com o seu cliente, você está trazendo essa informação que vai se perpetuar num documento com data, porque um laudo, ele subentende-se que ele vai agregar todas as informações que uma máquina necessita para ser atestada a conformidade ou não conformidade dela. Então, se você está fazendo algo parcial, isso aqui vai te ajudar muito, ok? E para você também que ficou até o final, muito obrigado por assistir esse vídeo. Se inscreva no canal, compartilha com alguém que você acha que é interessante, manda para os seus colegas de trabalho e até o próximo vídeo.